Seja bem-vindo ao meu canal, aqui é o Ednar Sumbanze. Se você não está inscrito, aproveita agora, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Hoje vamos resolver um exame de Biologia de 2022, o IEM. Vamos logo para a questão número 1. A classificação biológica, também chamada de taxonomia, é um sistema que agrupa os seres vivos de acordo com... Seria a alternativa correta, alternativa B. A taxonomia, ela agrupa os seres vivos de acordo com as suas características, ou seja, de acordo com a sua semelhança. Logo, a alternativa correta seria B, que diz características comuns em relações de parentesco evolutivo. E vamos para o número 2. As bactérias apresentam uma estrutura procariótica. Este fato indica que estes seres vivos são... Basta ser procariótico, significa de que a gente não temos a membrana nuclear. Então, vamos analisar as alternativas. Vamos para A, vem desprovido da membrana plasmática, errado. B, formado por minúsculos esporos, errado. C, constituído por parasitas obrigatórios, errado. D, constituído por organismos membranosos, errado. E a alternativa correta é a alternativa E, que diz que é desprovido de membrana nuclear. A célula procariota é aquela que não tem a membrana nuclear. Vamos para o número 3. Dos seguintes organismos abaixo apresentados, indique a opção que apresenta aqueles que não são constituídos por células. Não é? Queremos aqueles que não têm célula. E se um organismo não tem célula, a gente não chamamos de ser vivo. Vamos para A. Plantas de milho. Plantas são seres vivos. Correto. B. Elefantes. Elefantes são seres vivos. Vamos para C. Vírus causador da SIDA. Vírus não é um ser vivo. Logo, este organismo aqui não é constituído por célula. O organismo C, que é um vírus, não é constituído por célula. E vamos avançar. Número 4. A inativação de todos os lisossomas de uma célula afetaria diretamente a... Se você for inativar os lisossomas, o que seria afetado? Ou seja, qual é a função dos lisossomas? É de realizar a digestão intracelular. Portanto, se um lisossoma para de funcionar, a digestão intracelular estaria comprometida. Vamos para o número 5. Se uma célula for incapaz de produzir suficiente energia necessária para a sua sobrevivência, é provável que tenha alguma deficiência no funcionamento dos seguintes organelos. Vamos lá? Organelo A. Aqui neste exercício está a falar de síntese de energia. Então, A vem complexo ou aparelho de Golgi. O complexo aparelho de Golgi tem a função de realizar a secreção celular. Está errado. Vamos para B. B vem retículo endoplasmático liso. Está errado, porque o liso é que vai produzir lípidos ou gorduras. C. Mitocôndria. Ok? Mitocôndria que está correto. Mitocôndria que está correto. Pois a mitocôndria que tem essa função de produzir a energia, ou ATP, que significa adenosina trifosfato. Então, essa é a alternativa correta. Esta é a alternativa correta. Se um organismo não consegue produzir uma energia suficiente, significa que tem problemas nas mitocôndrias. Mas poderemos ver D, que vem cloroplasto, que o cloroplasto tem a função de realizar a fotossíntese, e E, que vem retículo endoplasmático rugoso, que tem a função de produzir proteínas. Vamos para o número 6. Nas células podem ser encontrados dois tipos de retículos, sendo um deles liso e o outro rugoso. Já vimos isso. Vamos lá ver. Sobre as funções dos dois tipos de retículos, pode-se afirmar que... Vamos para a alternativa A. A vem com o rugoso, está relacionado com o processo de síntese de açúcar. Está errado. O rugoso produz proteínas, porque ele é constituído por ribossomas. Está errado. Vamos para B. O liso tem a função de síntese de proteínas. Está errado. O liso é que produz lípidos ou gordura. C. O liso é responsável pela produção de oxigênio. Está errado. D. O rugoso tem como função síntese de proteínas. Isto é que é correto. Vamos para o próximo exercício. 7. Das alternativas abaixo apresentadas, indica aquela que não expressa uma relação correta entre a estrutura celular e a sua função. Ok? Vamos para a alternativa A. Vacúolo. Relacionado com a digestão intracelular, armazenamento de substâncias e controle osmótico. Está correto isto aqui. Está correto. Controle osmótico está correto. Vamos para a linha B. Cromossomo. Relacionado com a determinação genética. Está correto. C. Cloroplasto. Relacionado com o processo da fotossíntese, está correto. D. Núcleo relacionado com o controle das diferentes atividades celulares, correto. Logo, a alternativa é a errada. É a errada. Então, nós estamos à procura daquela que é errada neste exercício,
que vem fuso miótico ou fuso acromático relacionado com a síntese de lípido, não é? Porque o que produz lípido nós temos que é o retículo endoplasmático liso. Mas ok, o que seria correto aqui? O que nós deveríamos colocar, ou o que deveria ter sido colocado em vez de relacionado com a síntese de lípido? O correto seria dizer que o fuso mitótico ou fuso acromático está relacionado com o processo de divisão de cromossomos durante a mitose. Isto aqui é correto, e não relacionado com a síntese de lípidos. Então, aqui 7 é. Vamos para o número 8. O reforço externo da membrana celular nos vegetais é. Quando nós falamos do reforço externo, estamos a falar da parede celular. E acontece que a parede celular dos vegetais é constituída por celulose. Mas existem outros organismos que têm parede celular, que são bactérias e fungos. Acontece que a parede celular das bactérias ela é constituída por uma substância química conhecida como peptidoglicanos. E a parede celular dos fungos é constituída por uma substância química conhecida como quitina. E vamos lá analisar as alternativas. Vem a alternativa A, rígida, ok? A parede celular ela é rígida, pois tem a função de proteção mecânica. Então, ela é rígida, a parede celular das plantas é constituída por celulose. Então, temos rígida, celulósico, rígido celulósico, correto? Mas A vem não podendo se descolar da membrana plasmática. E se diz que capaz de se descolar da membrana plasmática. Isto é que é correto. Então, número 8, a alternativa correta é a alternativa C. Indo para o número 9, vem aqui. A existência e integridade da membrana são importantes porque, vamos para a alternativa A, vem regula trocas entre a célula e o meio, permitindo apenas a passagem de moléculas de fora para dentro da célula e pedindo a passagem no sentido inverso. Está errado isso aqui. A membrana plasmática ela permite a entrada e saída de substâncias. Lembrando que quando entram substâncias sólidas, nós dizemos que é fagocitose. Quando entram substâncias líquidas, nós dizemos que é pinocitose. Vamos para B. Vem possibilita a manutenção da célula e a integridade da sua composição. Isto aqui é correto. Alternativa B. Número 9, a alternativa correta é B. Vamos para o número 10. No interior de cloroplasto e mitocôndria são encontradas pequenas quantidades de DNA, RNA e ribossomas. Tais componentes permitem que os cloroplastos sejam capazes de realizar, não é? Nós temos a informação genética aqui. Então, permite com que os cloroplastos e mitocôndrias sejam capazes de realizar a autoduplicação por causa dessa informação genética e a síntese proteica por causa dos ribossomas que a gente vamos encontrar. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa D. Vamos para o número 11. Ao comparar-se os tecidos conjuntivos e musculares, nota-se que um organelo celular está presente em maior quantidade nas células musculares. Qual seria esse organelo celular que está presente nas células musculares em maior quantidade? Estamos a falar das mitocôndrias. As mitocôndrias se encontram em maior quantidade nas células musculares, visto que lá nós precisamos de muita energia. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Este fato é devido à maior necessidade do quê? Já que temos mitocôndria, tem que haver o quê? Síntese de ATP. Ok? Então, este fato é devido à maior necessidade de síntese de ATP que estas células exigem para manter o seu metabolismo, que é mais acelerado. Então, aqui número 11, a alternativa correta é a alternativa D. E vamos para o número 12. Assinala a afirmação incorreta em relação à meiose. A alternativa A. É um processo de divisão celular que resulta na formação de 4 células haploides. Está correto. Está correto isso. Se você não entende bem este conteúdo, temos um vídeo aí na descrição que explica bem sobre isso, não é? A meiose origina 4 células haploides. 2 células são formadas na meiose 1 e as outras 2 são formadas na meiose 2. Logo, o total são 4 células haploides. A alternativa B aqui na primeira divisão resultam 2 células com a metade do número de cromossomas da célula mãe. Está correto. É isso que nós vamos dizer que a meiose 1 é radicional e a meiose 2 é equacional. Por que é equacional? Porque vai resultar células com número de cromossomas semelhante à célula mãe. Vamos para C. É um processo que envolve 2 divisões sucessivas. Meiose 1 radicional e meiose 2 equacional. Está correto. Vamos para D. É um processo de divisão celular que está somente associada
a reprodução assexuada. Meiose com reprodução assexuada está errado, ok? Meiose não tem relação com a reprodução assexuada, mas sim com a reprodução sexuada, por causa da formação de gametas. Vamos para número 3. Então, dizemos que aqui no número 2, a alternativa aqui é D. Vamos para o número 3. Em relação ao processo de divisão celular para a produção de gametas, é incorreto afirmar que, ok? O que você deve entender aqui é que aqui não especificaram que é produção de gametas em plantas ou animais ou uma determinada espécie. Só disseram em relação ao processo de divisão celular para a produção de gametas. É incorreto afirmar que, então vamos analisar as alternativas. A gametogênese é um processo de formação de gametas. É verdade, gametogênese quer dizer processo de formação de gametas. Vamos para B. A formação de gametas só pode ocorrer apenas por meio de divisões celulares meióticas. Está errado. É possível formar gametas por mitose. Uau, mas como é que isso acontece? Isso acontece na reprodução das briófitas. Briófitas formam gametas por mitose. Então, por curiosidade, você pode procurar uma aula aí, um livro e ler um pouco sobre isso. Vamos analisar também se nos seres humanos a gametogênese masculina é designada por espermatogênese. Está correto isto aqui. Formação de espermatozoides, processo de formação de espermatozoides. Para D, nos seres humanos, a gametogênese feminina ocorre nos ovários e é designada por ovogênese. Correto também. Vamos para E. O espermatozoide é uma célula altamente especializada capaz de se movimentar-se por meio de flagelo. Correto também, isto aqui, ok? O espermatozoide usa o flagelo para poder fecundar, para poder lá se deslocar até encontrar o óvulo e ocorrer aí a fecundação. O flagelo é aquela cauda que nós temos lá no espermatozoide. E vamos nós para o número 14. Então aqui dissemos que a alternativa incorreta é B, no número 3. Vamos para o número 14. Indique a constituição básica das células nervosas. O que são células nervosas? Estamos a falar de neurônio. Então o neurônio tem corpo celular, tem axônio, tem dendritos. Corpo celular é aquela parte da cabeça, axônio é aquela parte da cauda, estuda por bainha de mielina, e dendritos nós encontramos aí no corpo celular. E vamos para o número 15. As células epiteliais encontram-se fortemente unidas, sendo necessária uma força considerável para separá-las. Isto se deve à ação de estruturas designadas por desmossomas. Desmossomas é que permitem a ancoragem das células, ou seja, desmossomas permitem com que as células se encontrem justapostas, se encontram unidas, ligadas, e sendo assim será muito possível você separar essas células epiteliais, porque se encontrarão, na verdade, unidas graças aos desmossomas. Então a alternativa correta aqui é a alternativa D. Você poderia ver outras coisas aqui. Vem a alternativa A, dizem graças a ATP. Está errado. B, nucleolos. Está errado. Tem a ver com o que? Com nucleolos. Tem a ver com, neste caso, armazenamento de informação genética. C, centríolo, divisão celular. Está errado. E E, vem paredes celulosas, que tem a ver com parede celular dos vegetais, que tem celulose. Está errado isso aqui. Então, vamos lá para o número 16. Uma propriedade da membrana plasmática permite que algumas células entrem com maior facilidade para o interior da célula do que as outras. Então, percebeu? Você tem aquelas que entram com maior facilidade e tem já aquelas outras que não entram com facilidade. Vamos lá ver bem isto. Vem. Essa propriedade é designada por permeabilidade seletiva. Não é essa capacidade de escolher o que vai entrar, o que não vai entrar, ou o que entra com facilidade e o que não entra com facilidade, é permeabilidade seletiva. E vamos nós para o número 17. No que respeita às funções de alguns organelos celulares, assinale a afirmação correta. Queremos aquilo que é correto aqui. Vamos para A. Parede celular está presente tanto nas células dos animais como nas células dos vegetais. Está errado. Célula animal não tem parede celular. Está errado isso aí. Vamos para B. A mitocôndria é responsável pela respiração celular. Sim, é verdade. Por isso, ela não é encontrada nas células dos vegetais. Está errado. Vegetais também têm mitocôndrias. Vamos para C. As funções do complexo de Golgi ou aparelho de Golgi ou complexo golgiense são de modificar, armazenar
e exportar as proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso. Está correto, não é? Está correto. Quando a alternativa é correta, mesmo ao ler, você sente aquela pressão ali, você sente que está aqui está correto. Logo, a alternativa C é a correta. Mas podemos ver a alternativa D, vem. O núcleo está presente apenas nas células vegetais. Está errado isto aqui. Vamos para E. Então, vem, a única função do cloroplasto é armazenar os nutrientes produzidos pela célula. Então, está errado. Os cloroplastos têm outras funções. Armazenar pigmentos fotossintéticos, realizar a fotossíntese. Está errado. Então, logo a alternativa correta aqui, número 17, é a alternativa C. Vamos prosseguir com a resolução deste exame muito doce. Número 18. Analise a seguinte frase. A eliminação de água no estado líquido pelas plantas ocorre através dos... Nós temos essa aula aqui neste canal, temos essa aula sobre fisiologia vegetal. Então, neste caso, os hidatóides é que são responsáveis por esse processo de eliminação da água na forma líquida ou no estado líquido. Então, hidatóides. E depois vem, e o processo é conhecido pelo nome de gutação ou sudação. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C. Não é a alternativa C, hidatóides, gutação ou sudação. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo sobre esta aula. Número 19. Envolvendo com um saco plástico uma planta que esteja num vaso depois de algum tempo, observa-se que a parede interna do saco plástico cobre-se de gotículas de água. Esta água foi perdida pela planta no processo denominado de transpiração. Nós dissemos que quando nós perdemos a água na forma líquida, o processo aí é gutação e é realizado por hidatóides. Mas quando nós perdemos a água na forma de vapor, é transpiração. E esse processo é realizado por estomas. Portanto, essa água aqui evaporou. Depois aí ocorreu, neste caso, aquilo que ocorreu a libertação da água em forma de vapor. E depois essa água condensou, por isso foi encontrada na forma de gotículas. Então, logo foi a transpiração que ocorreu aí. E a alternativa correta é B. Vamos para 20. Vem, a folha é o principal local de produção de glicose. Examinadas as folhas de uma planta, verificou-se nelas uma baixa percentagem de glicose. Como se pode explicar a baixa percentagem de glicose nas folhas? Então, essa é a questão. Como que se pode se explicar a baixa concentração da glicose nas folhas, sendo que as folhas são elas que produzem a glicose neste processo, no processo da fotossíntese. Então, depois vamos continuar com a leitura. Vem, a baixa percentagem de glicose pode ser explicada pelo fato de parte desse carboidrato ter sido, depois, dentro de parênteses, indica a opção incorreta. Ok? O que você deve aprender neste exercício é que as folhas são elas que produzem a glicose. E esta glicose não pode ser armazenada na planta. É isso que você deve aprender. A glicose ela não pode ser armazenada na planta. Ou seja, as células das plantas não conseguem armazenar glicose. Depois, ao se produzir esse carboidrato ou a glicose, ela é transformada em amido ou em um polissacarídeo aí, outro qualquer. Ok? Amido é um polissacarídeo de reserva. E aqui a parte do polissacarídeo de celulose é um polissacarídeo estrutural. Então, essa glicose depois é transformada em uma outra coisa e é armazenada nas raízes, no caule, em outras partes da planta. Então, vamos lá para a alternativa A. Enviada para a raiz da planta. É verdade. Ok? A glicose será enviada para a raiz da planta, onde será armazenada em forma de amido. Vamos para B. Transformada em amido. Correto. C vem transportado para o ar por evapotranspiração. Isso aqui é que está incorreto. Nós estamos à procura da alternativa incorreta. C. 20 é a alternativa C é que é a incorreta. Então, comenta alguma coisa aí nos comentários. Diga se o exame foi doce, foi difícil. Como é que você se sentiu ao realizar este exame de biologia da UEM 2022. E até a próxima parte da resolução deste exame.